Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Amém? Versículo 2. Estarei lendo aqui na versão NVI da palavra do Senhor, que diz assim: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu Deus e meu Pai, fala conosco, ó Deus, através da Tua palavra a partir deste momento, ó Deus. Aleluia, que não sejam as minhas palavras, mas que sejam as Tuas, ó Pai. Aleluia, meu Deus, que o Senhor cresça e que eu diminua, Senhor. Aleluia, Jesus, e que o Senhor fale com todos nós. Fale, Pai, aos nossos corações. Aleluia, nos instrua, ó Pai, nos ensina, Senhor. Aleluia, Jesus, nos mostra, Pai, o caminho, ó Deus. Aleluia, Jesus, transforma, Pai, as nossas vidas, ó Deus, pela renovação do nosso entendimento, ó Pai. Em nome de Jesus, através da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, e repreende todo o mal, ó Deus. Aleluia, tudo aquilo que quer, aleluia, tirar a nossa atenção, nos impedir, meu Deus, aleluia, ó Deus, de prestarmos atenção, de ouvirmos a Tua palavra nesta noite, Deus, em nome de Jesus, venha cair por terra todo o mal, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Como saber se estamos servindo ao Senhor da maneira certa? O que eu quero dizer é: estamos fazendo aquilo que o Senhor quer, a vontade dEle? Estamos sendo verdadeiros cristãos, né? Aqueles que praticam a palavra do Senhor, que seguem fielmente o que está escrito na palavra do Senhor? Como saber se estamos servindo ao Senhor da maneira certa? Né? Será que sabemos? Será que de maneira geral a igreja sabe? Será que a igreja atual, dos dias de hoje, sabe a maneira certa de servir ao Senhor, de seguir ao Senhor? Nos dias de hoje, nós vemos, né, que tem muitas igrejas, muitos cristãos que estão ali fielmente servindo ao Senhor, que fazem a vontade do Senhor fielmente, que fazem aquilo que está escrito na palavra de Deus, que servem com todo amor, com toda a dedicação ao Senhor. Nós sabemos que tem igrejas, né, corpos de Cristo que estão no centro da vontade do Senhor, mas também sabemos que nos nossos dias, nos dias atuais, que muitos que se dizem cristãos estão perdidos, totalmente perdidos, e muitas das vezes não sabem para onde ir, o que fazer, ou o que estão fazendo. Estão totalmente perdidos e não sabem como servir a Cristo da maneira certa, da maneira correta. Nós sabemos que há pessoas assim nos dias de hoje, que estão dentro das igrejas, né? E sabemos que parte, né, da culpa dessas pessoas estarem desse jeito são os falsos profetas, os falsos líderes que não ensinam
a palavra da maneira certa, da maneira correta, da maneira que deve ser ensinada. Nós vemos que muitos líderes passam a mão na cabeça das pessoas. Muitos líderes querem as suas igrejas cheias, os seus templos, os seus lugares de reunião cheios. Querem quantidade, mas não tem qualidade na palavra, no ensinamento, naquilo que realmente deve ser ensinado aos seguidores de Jesus. Porque aquelas pessoas que estão ali nessas igrejas, elas não estão seguindo aquele homem, aquela pessoa que está ali liderando. Mas aquelas pessoas, elas seguem a Jesus. E elas precisam seguir a Jesus. Porque Ele declara que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Só que tem muitos cristãos que não sabem disso. Porque isso não é ensinado para eles. E tem muitas pessoas, totalmente perdidas. Muitas das vezes você encontra pessoas assim e você pensa, meu Deus, como que essa pessoa fala que é crente, que é cristã? Agindo da maneira que está agindo, falando as coisas que está falando, Nós nos deparamos, com pessoas assim, que não sabem muita coisa, que têm um conhecimento raso da palavra de Deus. E olhando para a palavra do Senhor, estava meditando na palavra do Senhor, e o Senhor me fez identificar algumas coisas que mostram como nós podemos, de maneira certa, servir ao Senhor, seguir a Ele. A primeira coisa, a primeira atitude que um cristão ele precisa tomar para servir ao Senhor de maneira certa é sempre fazer a vontade do Senhor. É sempre fazer a vontade, mas de que forma? No livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, Lucas 22, em versículo 42, diz assim, Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Nós vemos que o próprio Cristo, o próprio Jesus, ele está ali, nas horas que antecedem a sua crucificação, ao que ele deveria passar ali, o que ele iria passar, o sofrimento que ele iria passar, ele sabia disso. Ele sabia que iria morrer para que todos nós tivéssemos a oportunidade de sermos salvos. Ele nos daria esta oportunidade através do seu sacrifício. Só que Jesus está em agonia, porque ele está ali, nos momentos finais
nos momentos que antecedem aquele momento que ele iria passar de sofrimento. E ele está orando ali ao Senhor, falando com seu Pai. E Jesus, ele não quer passar por aquilo. Ele não quer passar por este momento, porque ele pede para o Senhor, para o seu Deus, para o seu Pai: afasta de mim esse cálice. Se queres, afasta de mim esse cálice. Mas contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Porque ali ele estava priorizando não a vontade dele, mas a vontade do Pai. E é dessa forma que nós fazemos a vontade do Senhor. É quando nós priorizamos aquilo que o Senhor quer e deixamos de lado aquilo que nós queremos. Muitas vezes, em muitos momentos, a nossa vontade não é a vontade do Senhor, né? Aquilo que nós queremos não é o que o Senhor quer. Em muitos momentos é assim. Nós queremos fazer algo, mas o Senhor não quer que nós façamos. Nós queremos ir para algum lugar, mas o Senhor não quer que nós vamos. Em muitos momentos é dessa forma. A nossa vontade, vai ser contra a vontade do Senhor. Ele sabe o que é melhor para nós. O Senhor sabe o que é melhor para a nossa vida. E é por isso que em muitos momentos Ele não quer que nós façamos muitas coisas. Ele não quer que nós vamos para muitos lugares. Porque Ele sabe o que vai acontecer no final. Nós, como somos seres limitados, nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 5 minutos, daqui a 1 minuto. Mas o Senhor, como Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe se vai ser bom ou se vai ser ruim o final daquilo. E é por isso que Ele, muitas das vezes, não deixa que nós façamos. E nós, como filhos obedientes, temos que obedecer ao nosso Pai. Porque os filhos obedientes, eles obedecem ao Pai. Quando o Pai pede algo para eles, eles obedecem. E nós temos que ser assim. Quando o nosso Senhor falar conosco, nós não temos que ir contra a palavra dEle, contra aquilo que Ele está falando. Nós temos que obedecer, saber ouvir, saber entender o que o Senhor está falando conosco. A segunda atitude que eu separei aqui e que eu identifico que pode nos fazer, servir ao Senhor de maneira certa, é ter fé. Em Mateus 9, capítulo 9, versículo 22, diz assim, Jesus, voltando-se, a viu e disse: tenha coragem, filha, a sua fé curou você.
naquele momento, a mulher foi curada. Esta passagem relata a passagem, da mulher que tinha um fluxo de sangue, que padecia com este fluxo havia 12 anos, até que ela encontre Jesus, toque nas vestes de Jesus e seja curada. Só que o que fez essa mulher ser curada foi a fé. E o próprio Jesus declarou isso. A sua fé curou você. A tua fé te salvou, a tua fé te curou, né? Então a fé que esta mulher teve, a fé que ela teve em Jesus, fez com que ela fosse curada. E ter fé é um princípio básico que todo cristão precisa ter. O cristão precisa ter fé. E a fé é o que faz as coisas acontecerem. É o que faz as coisas acontecerem, é a fé. Se não confiarmos, no Senhor, se não confiarmos no nosso Jesus, que é aquele que nós seguimos, se não confiarmos nele, por que segui-lo? Por que seguir a Jesus se nós não temos fé nele? Se nós não confiamos nele? Em Hebreus, capítulo 11, e o versículo 6 declara, Hebreus 11, versículo 6 declara: sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. É através da fé. Quando nós cremos no nosso Senhor, quando nós confiamos nele, quando temos fé, as coisas acontecem. Nós somos recompensados pela fé que nós temos em Jesus, no nosso Senhor. É a própria palavra que declara isso. Então o cristão, para seguir a Jesus de uma maneira certa, ele precisa ter fé. Ele precisa seguir a vontade do Senhor e ter fé. E a terceira atitude que um cristão precisa ter para servir ao nosso Senhor de uma maneira certa é conhecer a palavra. Precisa conhecer a palavra. Precisa conhecer a vontade do Senhor. Nós só sabemos a vontade do Senhor se conhecemos a palavra dele. Como vamos fazer a vontade dele se nós não conhecemos a vontade dele? E a vontade dele está na palavra dele. A vontade de Deus está na palavra dele. Josué capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8 diz assim: não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. O Senhor, está falando com Josué, para que ele sempre esteja mencionando as palavras. Para que ele venha mencionar essas palavras, ele precisa conhecer essas palavras. De que forma que ele conhece a palavra? Lendo a palavra. É através da leitura da palavra que ele tem o conhecimento da palavra. E através do conhecimento da palavra, ele pede para que Josué mencione essas palavras. Mencione as palavras deste livro da lei. E meditar, ele pede para que medite nelas dia e noite. Então a palavra do Senhor precisa estar na nossa mente. Nós precisamos meditar a palavra de Deus.
Meditar na palavra de Deus, nós lemos, e aquilo que nós lemos, nós ficamos ali, né? Com aquela palavra, meditando, e aquela palavra falando conosco. E nós temos aquela palavra na nossa mente, e aquilo ali vai entrar na nossa mente, vai entrar no nosso coração, e vai acontecer o que está escrito em Romanos 12:2. Nós vamos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Desse modo você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Qual que é o segredo de ser bem-sucedido? Né? A palavra está dizendo aqui que o segredo para ser bem-sucedido e ter os caminhos prósperos é sempre meditar a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor, mencionar as palavras do Senhor e seguir a palavra do Senhor. Então, nós conhecemos, né, a primeira atitude do Senhor, né, que é fazer a vontade dEle, quando nós conhecemos a vontade dEle, através da palavra. É através do conhecimento da palavra que nós fazemos a vontade do Senhor. E quando nós conhecemos a palavra do Senhor, nós podemos, né, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aquilo que Ele tem de melhor para as nossas vidas. Porque Ele só tem o que é de melhor para nós. O Senhor tem coisas grandiosas para todos nós. E Ele quer nos dar coisas grandiosas, Ele quer nos abençoar com coisas grandes. Mas para isso, nós temos que servi-lo da maneira certa. Estar no centro da vontade dEle. Né? Estar no centro da vontade do nosso Senhor. E nós não podemos nos esquecer que a oração também é muito importante, precisamos orar, não deixar de orar ao Senhor, não deixar de nos humilhar diante dEle, de reconhecer a grandiosidade dEle e que nós, né, necessitamos dEle, dependemos dEle, não somos nada se não fosse Ele nas nossas vidas. Tudo isso faz com que nós sejamos melhores a cada dia, com que nós venhamos servi-lo melhor a cada dia, né? Que sejamos, né, pessoas com uma direção, porque a palavra dele declara que a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então nós temos uma direção. E aqueles que estão perdidos, eles estão sem direção, porque eles estão sem a palavra de Deus, sem o conhecimento da palavra. Nós precisamos conhecer. Que Deus abençoe a vida de cada um, que Deus abençoe a todos nós, né, aqueles que estão aqui, aqueles que estão assistindo a este culto, a essa transmissão, ou que vão assistir posteriormente. Que Deus abençoe, que Deus fale, né, profundamente, né, no coração de cada um, e que Deus abençoe a vida de cada um.